Se você não conhece Vagabond, então você está no lugar certo, porque agora a gente vai reagir a um vídeo que eu achei muito interessante. Ainda não assisti, mas ele parece ser um termo um pouco filosófico. E é exatamente isso que trata Vagabond, o mangá que foi inspirado na obra Musashi, que consequentemente foi inspirado na vida do Musashi, nos relatos do Musashi, que é o maior samurai do Japão. E se liga só. Esse vídeo aqui ele vende essa ideia. Vencer é uma ilusão, a filosofia que mudou minha vida. Do Breno Desce. Tá com 42 mil visualizações, 6 mil curtidas. Já deixei meu like. Vou me inscrever no canal do Mano, porque, pô, o Mano merece. Esse é um tema muito interessante e eu quero conferir com vocês. Então, bora dar play aí na parada. Não há sentido em compará-las. Eu disse que queria vencer a água, mas ela nem mesmo Opa, pensa deixa eu nisso. voltar do Tão começo aqui. facilmente imitável, a água obedece apenas a si Ó. mesma. Não saia do passo da água, não se apresse. Esta água, e esta também, não há sentido em compará-las. Eu disse que queria vencer a água, mas ela nem mesmo pensa nisso. Tão facilmente imitável e ainda assim, é perfeita como é, livre como é. Vencer. O que significa vencer? Algo maior que estar sem um igual. Eu sei, talvez a reflexão não tenha ficado tão clara, mas para você entender melhor, eu preciso que você dê uma volta no tempo comigo. Hong Kong, 1940. Em meio ao mundo em guerra, nasce um garoto franzino, batizado com o nome de palco, Bruce Lee. Caraca, ele saiu do Vagabond do Musashi pro Bruce Lee, meu brother. Cara, essa análise vai ser profunda. E é o seguinte: vencer é uma ilusão. O que isso significa exatamente? Será que o nosso senso de o que é vencer na vida, o que é ter sucesso, realmente é uma ilusão? É um estigma? São paradoxos inseridos pela nossa própria mente? Eu acredito que é isso que vai fazer, porque às vezes a gente busca uma coisa que realmente nem é real. Eu acredito que esse vai ser o vídeo que vai, tá ligado? Poder te ajudar a responder isso. Vamos dar uma olhadinha junto, vai. Continuar. Detalhe, o microfone dele é igualzinho o meu, ó, parecido pelo menos. Seu nome não era prenúncio de força, mas a vida em Hong Kong sim. Alta violência, gangues, Bruce estava imerso nesse ambiente. Se envolveu com artes marciais e sua relação com brigas de gangues tomou proporções em que ele teve que fugir para os Estados Unidos, onde criou sua própria arte marcial e participou de diversos filmes. Mas o que realmente me marcou na história dele foi uma entrevista que ele deu com as seguintes palavras: não se coloque dentro de uma forma, se adapte e construa sua própria, e deixe-a expandir. Como a água. Se colocarmos água num copo, ela se torna um copo. Se você colocar a água numa garrafa, ela se torna a garrafa. Seja como água, meu amigo. Muitas circunstâncias são impostas a nós, seja pela sociedade, o ambiente ou nosso próprio corpo. E apesar de parecer totalmente determinada, a água é paradoxalmente livre. Ela não luta contra a sua natureza, não se compara, não resiste, ela simplesmente é. E isso pode ser simbolizado como a verdadeira perfeição. É um aspecto do divino. A grande questão da água é que ela não precisa vencer no que temos com vitória. E assim, paradoxalmente, ela é imbatível no seu próprio jogo. Porque como vimos naquela reflexão, vencer é algo maior que estar sem um igual. O que aquilo quer dizer é que por mais que vencer possa soar como você ser tão bom em algo a ponto de ser incomparável, a verdadeira vitória é algo além disso. Cara, é muito interessante porque o Musashi ele tinha um objetivo, principalmente nessa história, que é o seguinte: ser o invencível debaixo do sol, ou seja, ser o mais forte, o mais poderoso. Ele buscava realmente poder. Olha, mano, chega a arrepia. Ele buscava realmente poder nessa história. E acredito que todos nós buscamos em algum momento o poder, ou a vitória, ou méritos, ou até status, sabe? E ele buscava isso, ele buscava reconhecimento. Porque o que é ser forte, o que é vencer, o que é ter sucesso? Você ser amado, você ter reconhecimento. Isso é um fato, tá? Se você não entendeu isso falando, não, não busco isso, mano, você busca isso. Até a Anitta citou lá no Podpah uma vez que, pô, por que você queria trabalhar no McDonald's? Acho que pro Igão, não lembro. Daí ele falou, porque eu queria comprar um tênis. Por que você queria comprar um tênis? Porque era bonito. Por que era bonito? Ah, porque, tipo... E ela foi lapidando até falar, ó, o que você queria, na verdade, é chamar atenção para ser amado. E tudo, olha, citando a Anitta aqui, o bagulho tá louco. E tudo isso, cara, é, tipo, tá entrelaçado. E o Musashi, em um momento dessa obra, o maior adversário dele é uma terra árida. Ele está literalmente no lugar onde não nasce planta. E o povo tá morrendo de fome. E ele decide largar a espada, pegar a enxada e, tipo, fazer com que aquela terra dê cultivo.
E aí que ele entendeu a força da água, da natureza e a inevitabilidade. E você entender que às vezes você tem que se adaptar a uma situação e não vencer, e não enfrentar, e não confrontar. E, cara, isso é lindo. Essa filosofia é linda, porque realmente é o que o Mano tá falando aqui, ou o que o Bruce Lee falou. A água, ela entra numa garrafa, tá ligado? Ela se modela a garrafa. Ou então, se ela tá numa nascente, ela flui. Ela é livre, ela se adapta. E você ser como a água é realmente você ser maleável. Cara, lindo isso, lindo. E não necessariamente você ser maleável ou você ser livre, que é alguma coisa que possa te trazer felicidade, significa vencer, tá ligado? É mais ou menos isso. Vamos lá, vamos continuar, vamos ver. É algo além de você simplesmente ser o melhor. É um estado de ser e viver verdadeiramente o que é seu. E essa é a única forma de vencer. É ser como a água. Jogar o seu próprio jogo. E definitivamente não era isso que acontecia na história de Vagabond. Vagabond conta a história de Miyamoto Musashi, o maior Aí, ó. espadachim da história. Na obra, ele cresceu como um moleque de rua revoltado numa cultura que enaltecia os samurais. E o seu sonho era ser invencível sobre o sol. Algo que a sociedade e o seu pai plantaram na cabeça dele desde pequeno. Então ele trilhou o próprio caminho na violência, até que chegou um ponto em que ele conseguiu derrotar 100 homens sozinho numa única batalha. E ali ele finalmente Batalha de alcançou o título que ele Não, tanto queria. Sekigahara Ele era não. invencível sobre o sol, ele era o melhor de todos. Aí, ó. Tudo isso para se deparar com o vazio, explicado pelas palavras do cara mais sábio que ele pôde encontrar na época dele, que eram: invencível é apenas uma palavra. Nossa. Porque vencer é apenas uma ilusão. O que importa de verdade é a gente ser como água, que é a conclusão que o Musashi finalmente estava tendo no seu arco de redenção. Nisso surge uma pergunta: como ser como a água? Como ter o seu próprio jogo? Como dizia Nietzsche, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. O nosso intelecto pode ser atraído por bens materiais, como Só resumindo, se você tem um porquê realmente muito poderoso, muito forte, tipo assim, o porquê que eu vou levantar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 10 horas da manhã, mas trabalhar até meia-noite, ou construir alguma coisa muito difícil de ser construída. É porque você tem um, tá ligado? Você tem um porquê que vai realmente dar energia para aguentar qualquer como. O como seria o quê? Seria trabalhar 15 horas por dia. Você tem um porquê? Por exemplo, você tem um filho, às vezes, você tem um sonho, você tem um objetivo, um projeto. Se você tem esse porquê, você vai aguentar qualquer como. Essa é a verdade. fama, dinheiro, bens, mas o ponto é que nada disso se sustenta. Vamos supor que você fique rico. E agora? Vamos supor que você é como Musashi e finalmente se tornou o melhor no que você tanto queria ser. Então, parabéns, você encontrou o vazio. A questão é que nada Ok. material é forte o suficiente para suportar quase qualquer como Nietzsche disse. A gente precisa mirar no transcendental. E o que é transcendental? O que está além. Seja a justiça, a virtude, a bondade, porque essa é a única solução consistente a longo prazo. É o único caminho que você pode trilhar, que você pode sempre continuar perseguindo ele, que vai sempre poder te completar de alguma forma. E a própria Bíblia ilustra isso se a gente for dar uma olhada na simbologia. Como é o caso de quando Jesus ele passa 40 dias no deserto, passando fome, passando jejum, e o diabo vai até ele e diz: se você é filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pão? E aí Jesus vai e diz: nem só de pão vive o homem. Tudo isso porque ele estava buscando o seu próprio objetivo transcendental. E um objetivo transcendental é algo que alimenta a gente. Porque quando a sua vida se baseia num compromisso com algo realmente bom, com uma virtude, com algo genuíno, você joga um jogo infinito de certa forma. E por ser infinito, olha a sacada, não tem perdedor. Porque o ponto é exatamente você continuar jogando. E a parte irônica, cara, é que os melhores vencedores, se a gente parar pra pensar, são justamente o tipo de pessoa que quando ganha o campeonato, no dia seguinte já tá treinando de novo. Porque aí o que eles querem não é o objetivo, não é o topo. Eles querem o processo. Eles jogam um jogo infinito. Mas Eu concordo bastante com isso. Claro, perdoe os erros, mas acredito que na Bíblia fala, tipo assim, não só do pão viverá o homem, como também da palavra. Então lá ele está reforçando também a palavra e a presença de Deus, que é um ponto importante. Talvez seja uma questão transcendental que nós buscamos também, que é uma coexistência com o divino, com Deus, tá ligado? Ou com Jesus Cristo. Isso é bem legal, bem interessante. Agregando ao que ele está falando também, tá? E em relação ao infinito, ao processo, cara, a partir do momento que você vive o seu sonho, por exemplo, meu sonho é trabalhar com o YouTube, fazer conteúdo pra galera. Esse é real meu sonho mesmo, tá ligado? A partir do momento que eu queira viver de YouTube, eu estou vivendo de YouTube agora, por mais que eu não viva, não seja um milionário, não, tipo, pague todas as minhas contas tranquilamente por causa disso, tipo, eu já tô vivendo esse meu sonho. Então eu tenho que ter a sabedoria de transformar aquilo em vitória.
essa liberdade, esse processo em vitória. E não em, tipo assim, um pesar porque eu ainda não atingi o status de um youtuber grande, tá ligado? Eu acho que quando a gente começa a amar o processo, amar a viagem, a nossa vida fica muito mais prazerosa e muito mais libertadora. Assim como um treinamento, assim como uma preparação. Cara, perfeito, tô amando o vídeo. Tô amando o vídeo. Muito bom, viu? Mais do que isso, escolher seu próprio jogo é se cegar quanto a todas as outras opções. Porque a partir do momento em que você começa a se comparar pela base de outra pessoa, você perde instantaneamente. Porque você deixa de jogar o seu próprio jogo. Detalhe, tá? Você se comparar hoje em dia nas redes sociais com Instagram, com TikTok, com ostentação e tudo mais, mano, é muito real. E isso é muito frustrante, porque nem a pessoa que você tá comparando, que você tá vendo, que você tá seguindo, tá vivendo aquela vida, tá? Aquilo lá é selecionado e editado, passado um filtro bonitinho pra você ver, pô, que da hora. Mas e aí? Aquilo é real? Você não sabe. Pode até ser, mas você não sabe. Então, como você vai se comparar? Você tá vendo seus defeitos, seus problemas, você tá fragilizado às vezes. Vai se comparar, mano, com uma pessoa que tá lá no pico, sendo que você tá começando a escalada agora? Mano, apaga isso. Então você precisa ter uma visão concreta da realidade. Você não pode se auto-iludir. Você não vai se tornar bom por afirmações que você joga no espelho, mas por provas incontestáveis de quem você é. A gente precisa de algo além, cara. A sociedade quer colocar a gente em frente de tudo que ela quer impor. Coisas vazias, o prazer pelo prazer. Isso nos imprime uma necessidade que nos leva até o limbo. A partir do momento em que você quer ser bom em tudo que a sociedade te propõe, por mais que você seja bom em tudo, isso na verdade é um sinal de que você não está se desafiando direito. Que você não está fazendo algo novo, algo difícil de se fazer. E assim você perde a coisa mais valiosa que você poderia ter, que é um significado para sua vida. Você precisa de algo além. Boa. E todas as filosofias religiosas, tudo aponta que aquilo que está além está onde a gente menos quer procurar. Para o budismo, o mais alto e o mais baixo acabam se assemelhando, porque para alcançar a iluminação, você tinha que primeiro conhecer as profundezas e as partes mais escuras de você e do universo. Então, a iluminação da própria mente depende da profundidade do seu esforço para chegar até lá. Justamente porque a gente não entende o porquê de a gente se livrar de um comportamento mal pra gente ou de um conhecimento que nos prende, que nos torna ignorante, até a gente ter uma sensação visceral do quão mal que aquilo faz. E é por isso que uma grande ideia do budismo é esse reforço da morte, de coisas ruins, de passagens infernais que você tem ao longo da vida. Porque, para que você atinja o céu, você tem que fincar suas raízes no inferno. É a própria ideia também do yin yang, do taoísmo. Então a gente vê diversas religiões se unindo para esse ponto, de que o que você mais deseja tá onde você menos quer procurar. E olha que bacana, todas essas ideias se linkam com a jornada do herói, que é introduzida por Joseph Campbell em sua obra O Herói de Mil Faces, em que basicamente a gente pode ver um padrão nas mitologias, na simbologia de como que um herói percorre sua história. Porque em geral um herói ele recebe seu chamado e ele tem que ter uma grande provação. Ele tem que derrotar um dragão, metaforicamente falando, pra finalmente conseguir o tesouro dele, pra salvar a princesa, pra ter aquela forma de conhecimento, a habilidade que ele tanto queria. E o primeiro passo pra você trilhar essa jornada do herói é justamente a humildade. É você se abrir pra aventura, pra ideia de que por mais que nem todo tesouro tenha um dragão, todo dragão tem um tesouro. Você sempre pode aprender algo quando você enfrenta uma dificuldade. Seja algo sobre você, seja algo que você precisava aprender. O ponto é que... Simplificando, nem todo tesouro vai ter uma dificuldade para você enfrentar, vai ter um desafio, mas todo desafio tem um tesouro. E esse tesouro é o quê? Às vezes um desenvolvimento pessoal, às vezes tipo uma maturidade, ou às vezes realmente um benefício palpável mesmo, como um salário, tá ligado? Como um prêmio. Prêmio não, né? Que você mereceu aquilo. Então, interessante, gostei desse ditado aí. Esse vídeo eu achava que ia abordar muito vagabond, Musashi e tudo mais, e a gente tá vendo que ele tá passeando em várias culturas para reafirmar um ponto, uma filosofia que ele segue. Mas eu tô gostando, tô achando bacana. Vocês estão ligados, né? O intuito desse canal aqui é anime, mas tô gostando. Você só vai descobrir se você tentar. E quando você finalmente tentasse, quando você enfrentasse os dragões da sua vida e revelasse os tesouros que eles escondem, você alcançaria o que o budismo define como o estado de não-mente. Um estágio em que você consegue, de alguma forma, ser impenetrável. Você está 100% focado naquilo, seja uma comunhão com você mesmo, uma comunhão com o seu objetivo, uma comunhão até com o universo, e ali você alcança o que seria a iluminação, o ponto em que você seria 100% você.
O interessante é que o próprio Musashi, eu vou sair até um pouco da obra Vagabond, tá? Na Vagabond também, tipo, explora isso, mas o próprio Musashi, o samurai verdadeiro, ele escreveu um livro chamado Cinco Anéis. E, se eu não me engano, ou Cinco Círculos, não lembro agora. E o primeiro círculo era o círculo da montanha ou da terra, o outro era o círculo da água, o outro era o círculo do fogo, e eu acho que um era o círculo do vento, e o último era chamado círculo do vazio, ou seja, o vácuo. É similar esse estado não mente, porque onde não tem nada, existe tudo, e onde tem tudo, não tem nada. Como se isso fosse um equilíbrio, o próprio taoísmo, o próprio yin yang. E isso é transparecido também na obra Vagabond, porque ele, no final, ele descobre que ser o mais forte não é necessariamente ser o mais letal, ou então estar em combate, ou ter agressividade, porque ele é até derrotado pelo espírito de luta de um senhor idoso, praticamente inconsciente. E isso, meu, como se ele fosse um pequeno homem na frente de uma grande montanha. Se eu não me engano, é Sexushai o nome dele. Só sei que é maravilhoso. Maravilhoso. Esse ponto é maravilhoso. Essa filosofia, todo esse contexto, essa abordagem é maravilhosa. Na verdade, tô até pensando em ler em live isso daí, porque merece. É isso que Nietzsche define como aquela ideia de torna-te quem tu és, porque dentro de você tem um potencial escondido, e algo que só vai ser revelado por meio de uma jornada do herói. E a melhor parte é a gente parar pra refletir que toda essa questão de não mente é outra maneira de pensar que a gente no final só deve ser como água. É você ter tornado quem você é de verdade. E é aí que surge a pergunta desse vídeo: por que você quer vencer? Você tem certeza que tá trilhando a jornada do herói que deveria trilhar? Que tá trilhando o caminho pra sua vida que te traria um significado de verdade? Mais uma vez, você só vai descobrir se você ter a humildade de buscar essa resposta. É aquela ideia de que peça e você será dado. Boa! Eu achei muito legal que ele atrela tanto o budismo quanto o cristianismo e toda essa concepção que tem no próprio mangá do Vagabond, ou Filosofia do Vagabond, ou da Água, ou Bruce Lee. Gostei, mano. Gostei. Vídeo muito interessante, muito aprovado e ó, reforçando, Vencer é uma ilusão, a filosofia que mudou minha vida, do Breno Dessi. Mano, deixar o like, se inscreva no canal do menino, dá essa força porque ele tá começando e ó, conteúdo de qualidade e raro, hein? Raro hoje em dia. E se você curtiu, se inscreva no canal, deixa o like aqui no vídeo também e seguimos. Até o próximo vídeo.